Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste nosso encontro aqui, rápido, que tem sido sempre breve, né? E a ideia é sempre destacar uma perspectiva ou outra em relação ao conteúdo que vocês têm no material. E o assunto de hoje então é esse que está aqui na tela, apoio bíblico no sofrimento e também um pouquinho sobre a questão da capelania carcerária. A temática é bastante densa, tensa, complexa, porque lidar com o sofrimento, né, todos nós lidamos, mas alguns têm um pouco mais de dificuldade às vezes e algumas pessoas sofrem mais, né? A gente tem que concordar com isso, né? E algumas pessoas sofrem menos. A vida para alguns é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada do que para outros. Então, nesse pacote aí, nessa missão, nessa peregrinação nossa chamada vida, as coisas não são assim tão simples, né? E eu sempre digo isso, que ao longo da experiência na teologia, a gente vai percebendo quanto para também os cristãos e os alunos, né? Vou falar agora a partir da experiência com os alunos, a gente percebe o quanto é complexo lidar para eles, né? Para o aluno lidar com, muitas vezes, com aquilo que ele ouve na igreja, ou mesmo lê nas escrituras, e a realidade da vida, certo? Bom, o nosso enfoque então é a questão da capelania, e nós trouxemos aqui essa imagem, né? Para tentar ilustrar um pouquinho, condensar um pouquinho, uma imagem bastante famosa, né? Na verdade, não é o original, né? Por conta também de direitos autorais, que a gente até nem evita colocar, mas é um protótipo aí da condição humana, de agonia, de dor, de sofrimento, de desespero, né? Pessoas que estão à nossa volta, nós sabemos que em maior ou menor dimensão estão também em sofrimento. E o nosso recorte de hoje, né, dessa etapa da aula, é sobre a questão da capelania carcerária. Uma vez, numa dessas lojas assim que a gente vai, né, um menino, um rapazinho aí, certo? Não tinha nem 20 anos, a gente conversando e falando sobre a vida, não sei o quê, e ele disse: viver dói, mas é bom viver. Viver dói, mas é bom. E é uma realidade. Menino novo, jovem, batalhador, né? Com certeza a história de vida também, né? O pouquinho que deu para conversar não era assim dentro do aspecto, né, social de todo sucesso, conforme o parâmetro e as exigências da sociedade, da família, da igreja. E aí ele me veio com essa máxima aí, né? Viver dói. É bom viver, mas viver dói. Então a vida inclui também o sofrimento. Em momentos de dor, vamos acompanhar um pouquinho aqui na tela, muitos buscam a Deus, contudo nem sempre obtêm sucesso. E isso pode produzir muita angústia. Pode ser também que a busca se dê de forma equivocada. O que a gente está querendo dizer com isso? Como que alguém busca a Deus e não obtém sucesso? Porque muitas vezes as pessoas se aproximam, né? E numa situação de dor, de sofrimento, de vulnerabilidade, ele se aproxima de Deus porque ele quer algo. E muitas vezes esse querer, ele acaba indo por caminhos meio tortuosos, e muitas pessoas acabam querendo fazer uma barganha com Deus. Então eu te dou isso e Deus me dá aquilo. E as coisas não funcionam dessa forma. Então quando as pessoas fazem isso, ou até um capelão tem essa postura, na verdade ele está um tanto quanto equivocado em termos de relações humanas, relações com Deus, né? E relação com a vida. Então, quando a gente coloca aqui que a pessoa, né, que muitas pessoas nem sempre obtêm sucesso, é porque muitas vezes
aquilo que ele está querendo não é o que vai acontecer. Então, numa situação, por exemplo, de prisão, alguém cometeu um crime, um ato, né, e foi punido pela lei. De repente ele vai falar, olha que Deus me livre, né, da prisão ou disso ou daquilo. Só que há uma esfera maior envolvendo tudo isso, que diz respeito à lei, que diz respeito à justiça, que diz respeito a coisas né, e a fatores que a pessoa precisa cumprir. Não, as coisas não são mágicas, né? Não são assim, plim, você estala o dedo e as coisas acontecem. Não é assim que funciona. Então, essa ideia de sucesso, de não obter sucesso, não é no sentido de Deus estar ausente ou virar as costas, ou não. Mas o caminho que a pessoa percorre, as coisas que ele pede, o que ele deseja, pode então ser e estar sim equivocado, né? Ele pode estar equivocado. E isso então pode produzir uma angústia. Talvez não haja um livramento da forma que a pessoa está querendo. E isso pode gerar uma angústia, né? Pode ser também que a busca se dê de forma equivocada, o que a gente já falou. E eu coloquei aqui, que eu me lembrei na hora que estavam, né, selecionando algumas ideias, a questão da Bíblia como amuleto, né? Pessoas que abrem a Bíblia, colocam o dedo lá e lê. Então há até algumas piadas sobre isso, né? Que não vem ao caso agora, mas usar a Bíblia como um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é um livro complexo, extenso, escrito ao longo de muito tempo, por pessoas inspiradas por Deus e tudo mais, que a gente sabe, mas seres humanos que foram lendo e relendo a própria história, a própria dor, o próprio sofrimento e foram escrevendo sobre aquilo conforme também a vivência deles, a compreensão deles de Deus, do mundo e da própria vida e a partir da espiritualidade que eles tinham, da espiritualidade, da piedade, né? O jeito de viver a fé que eles tinham. Então, abrir a Bíblia do nada e ler pessoalmente não é o que eu aconselho e pode ser muito perigoso, né? Pode ser algo bastante irresponsável até. A Bíblia enquanto instrumento de libertação é algo, então, é um tipo de leitura que cabe dentro da questão do sofrimento, certo? Por que nós lembramos disso aqui? A Bíblia, ela tem que ser, ela precisa ser também um elemento de libertação. A mensagem bíblica, aquilo que você leva para a pessoa que está enferma, que está num hospital, que está num cárcere, que está, né, depende da capelania. A mensagem que eu vou levar, ela convém, é pertinente, é bom, né? É coerente, que seja uma mensagem libertadora. E não usar as escrituras como um elemento de opressão, de destruição da paz e do bem-estar e da felicidade das pessoas. Os textos bíblicos, por isso, precisam sempre ser relidos, contextualizados, encarnados, né, na realidade das pessoas, e a partir então do exemplo, daquilo que se leu, exemplos positivos e negativos, e essa é a parte que eu acho divina da Bíblia, porque ela não esconde as mazelas humanas, ela trata da guerra, da inveja, da feiura das pessoas, né? E é a partir então dessas leituras que nós vamos, com a capacidade também divina do raciocínio que Deus nos deu, que também é parte da nossa espiritualidade, fazermos então a leitura e oferecermos, né, o consolo e o ensinamento, o esclarecimento, conscientizando as pessoas. E a partir então do dia a dia, da leitura, do passo a passo, elas então vão, a gente espera, crescendo, amadurecendo espiritualmente, certo? Bom, é isso então, pessoal. Em termos de dor e de sofrimento,
eram esses os destaques que eu gostaria aqui de trazer para vocês, para que pensemos juntos. Você pode concordar ou discordar, né? A gente tem os espaços do fórum, temos o espaço da caixa de entrada lá, que são as mensagens. Eu sei que também as turmas têm o WhatsApp e muitos também já trabalham, às vezes exercem a capelania e têm essa experiência e podem compartilhar no fórum, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com mais uma conversa, mais algumas ideias para compartilhar. Até mais!